Eu acho que é importante eu falar também aqui que a gente não se conhecia até hoje. Não, é a Né? primeira vez. Né? Primeira vez que a gente está conversando, isso é legal falar para as pessoas, para falar que já se conhecia. Não, a gente não se conhecia. E ao meu ver, assim, vocês têm muito mais do que um bar, muito mais que um restaurante, né? Vocês realmente têm uma marca que, igual você falou, que tem valores, tem toda uma questão assim do marketing altíssimo, um nível altíssimo, que proporciona a vocês praticamente a criar novos produtos, a ter ideias e colocar essas ideias no ar. Porque vocês têm uma marca que ela é muito além, né, de só o bar, de só o restaurante. Se vocês quiserem fazer uma ação amanhã que não envolva a questão do bar em si, vocês podem usar o mesmo. Isso é muito legal, né? Igual eu te falei, eu vejo que muitas empresas não têm essa noção e essa sensibilidade de entender isso que eu tenho, por exemplo, hoje, vou falar aqui, dar um exemplo qualquer. Uma clínica médica. Essa clínica médica vai poder estar fazendo ações X, ações Y. Por quê? Porque é mais robótico. Eu tenho uma lanchonete que vende, sei lá, só tapioca. E aí, eu consigo fazer ações diferenciadas, eu consigo. E às vezes não. Consigo lançar uma camisa da minha lanchonete falando, tapioca é muito bom. Às vezes a pessoa não vai conseguir chegar nesse parâmetro, porque tem que fazer o quê? Vocês fizeram uma construção lá de trás, fazendo várias ações que vai permitir a fazer isso. Né? Eu acho que basicamente eu queria que você desse aí uma dica para a galera nesse sentido. Como que ela consegue começar que a ideia vire ação, colocar isso no ar em termos de ações de marketing para a lanchonete, para o restaurante, para o bar, que seja. Dá uma dica legal pro pessoal aí. O que você acha que... eu fiz isso. Você já deu uma porrada de dica, mas dá uma outra aí boa aí pra gente finalizar. O que você acha que os 3 sócios, na verdade, né, fizeram nesse... Vamos supor assim, apareceu uma ideia agora. O que vocês acham? Como que vocês se reúnem? Como que vocês veem que essa ideia é viável ou não? Cara, eu acho que a viabilidade, né, a gente tende a associar a viabilidade muito à questão financeira, né? Uhum. Normalmente é a primeira associação que a gente faz, né? Se a gente vai ter recurso para poder fazer, né? E aí, eu acho que muitas das vezes quando a gente leva para esse caminho, às vezes a gente já deixa de seguir naquela ideia, né? Uhum. Por causa desse entrave, né? Então eu acho que talvez a primeira dica, né, seria pensar além disso, né, além da questão financeira, né, usando, e aí mais uma vez, né, você se forçando a pensar em soluções, sabe, para que você consiga executar aquela ideia que você teve, que não necessariamente envolva um investimento muito alto, né, tentar de alguma maneira simplificar aquela ideia, né, como eu dei o exemplo, tipo, a gente foi lá e comprou o brinquedinho de R$1,99, sabe? E outra dica, né, pegando esse gancho, a gente tende, né, como é que fala? A gente sabota as nossas próprias ideias, né? Menospreza as nossas próprias ideias, porque a gente acha às vezes que é uma ideia idiota, né? Sim. Fala assim, cara, não vou fazer isso porque, onde... Tipo, quando você pensar assim, vou mandar pega a vareta para casa das pessoas. Se você fosse analisar a ideia na essência, não é uma ideia maneira, né? Se você for pegar só a ideia solta, sabe? Há uma autossabotagem, às vezes, da ideia e tal, assim, sem você analisar, às vezes, ela, né? Exato. A gente, na verdade, né, cara, ao longo do nosso processo educacional, inclusive, a gente é conduzido a isso, né? Por exemplo, quando você tá dentro de sala de aula, quando você é mais novo e tal. E aí, muitas das vezes você quer dar uma opinião, fazer algum comentário sobre aquilo que você tá assistindo ali na aula e você fica com vergonha de sofrer uma opressão dos outros, né? De ser ridicularizado na frente de todo mundo. E o nosso sistema, ele acaba reforçando isso, né? Porque se você às vezes dá uma ideia que é considerada como boba, imatura, idiota e tal, você é ridicularizado por isso. Você fica com vergonha de manifestar suas ideias, né? Então, eu acho que a gente acaba herdando isso
pro resto da vida, assim, sabe? A gente deixa de manifestar muitas das vezes a nossa opinião por achar que ela é uma opinião ou uma ideia idiota, assim, sabe? De pouco valor, né? Quando, na verdade, às vezes, se você se permitir, né, não julgar a ideia, eu acho que aí é talvez uma coisa que nós sócios fazemos hoje em dia muito bem, qualquer ideia que venha, que surja, a gente nunca julga a ideia, sabe? Como ruim, nunca critica a ideia, sabe? A gente sempre discorre sobre ela. Porque, às vezes, de uma ideia boba, ela vai sendo lapidada e tal, e a gente... É meio até clichê falar isso, mas é verdade, né? Porque eu sou prova prática, viva disso, de que funciona. Então, às vezes, você se permitir, né, trazer uma ideia boba, sabe, numa sala de reunião, onde você tá ali com o seu sócio ou com a tua equipe, fala, pô, velho, fala o que você tiver pra falar aí, sabe? Não fica com vergonha, porque aqui ninguém vai te oprimir, ninguém vai te ridicularizar, ninguém vai menosprezar a tua ideia, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. E aí, partindo disso, né, você já começa a desconstruir também essa necessidade, né, da viabilidade ser financeira, porque quando você se permite falar qualquer coisa, não necessariamente aquilo vai ter algum custo, né? Porque muitas das vezes quando a gente pensa em ideia, a gente associa, pô, vou ter que investir alguma coisa para fazer isso. Quando você dá uma ideia muito idiota, às vezes é uma coisa que não requer investimento nenhum, né? E isso pode, de alguma maneira, ser positivo lá na frente. Então, sim. E por fim, né, cara, eu acho que é aquilo que eu falei aqui desde o começo. Se permitir errar, sabe? É muito importante isso, cara. Você também já reforçou várias vezes, sabe? Pô, cara, se você pensou numa ideia... foi uma ideia que você talvez tenha achado que fosse idiota. Então vamos fazer. Vamos supor que você conseguiu se desconstruir e falar assim, vamos fazer, vamos usar essa ideia idiota. Aí, às vezes, você usa essa ideia idiota e o retorno dela é péssimo. Aí você fala assim, porra, não vou nunca mais fazer isso. Não, cara, porra, é uma primeira tentativa, sabe? Não quer dizer que vai ser pra sempre assim. Você tem que continuar tentando para que as coisas, né, em algum momento elas funcionem, né? A gente, ao longo do tempo, a gente teve várias ideias idiotas, né? Então, e fruto, dessas ideias, e fruto disso, né, dessas ideias idiotas, a gente isso vai de alguma maneira compondo o seu repertório também, né, cara? Quanto mais repertório você tiver, mais criativo você se torna. Então, essas ideias todas, essas tentativas e erros, acertos e falhas, né? Elas todas vão compondo o seu repertório e isso vai ficando cada vez mais fluido, né? Você vai fazendo isso cada vez com mais naturalidade, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Não tem receita, né? Não tem fórmula, mas eu acho que esses pontos aí que eu falei, eles são muito importantes para que você consiga executar, né? Ter ideias bacanas e conseguir executá-las.